Olá, piratas de cripto! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre 27 bilhões de dólares que estão para vencer o dia 26. Um dia após o Natal, nós temos o vencimento de 27 bilhões de dólares para ser liquidado em opções. Então fique comigo até o final do vídeo que eu vou explicar direitinho por que o preço não está subindo e por que o preço não está caindo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o seu joinha e o mais importante, se você está com dúvida, está com dificuldade no mundo cripto, clica no link aqui embaixo e venha lá para nossa comunidade gratuita e não perca a oportunidade. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo e análise do mercado cripto e aos 27 bilhões que estão prestes a vencer. Estou aqui com o gráfico do Bitcoin e como vocês podem observar, nós viemos aqui em uma tendência de baixa desde o início do movimento de baixa lá dos 126 mil. Desde que nós iniciamos esse movimento lá em cima, nós estamos em uma linha de tendência de baixa. Iniciamos aqui, ó, batemos, não rompemos, batemos, não rompemos, batemos, não rompemos, batemos, não rompemos e agora estamos batendo novamente. Então aí são 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques nessa linha de tendência de baixa. O que é uma linha de tendência de baixa? É uma linha que aponta para baixo, que não deixa o preço superar e não deixa o preço subir. Logo, quando que nós temos o rompimento dessa linha de tendência de alta, nós podemos iniciar a busca por um novo patamar de preço, tá? Então, assim que nós rompermos essa linha de tendência de baixa, nós podemos iniciar a busca pelos nossos primeiros 100 mil e depois pelos 108 mil, tá? A maior zona de acumulação de preço, onde vai ter uma briga muito grande entre os compradores e os vendedores, é essa região aqui, dos 100 mil aos 108 mil, tá? Esses são o ponto de venda para quem acredita que o mercado vai cair e nós vamos lá buscar os 60 mil. E esse daqui também é o ponto que os compradores, tá? Quem está comprado no mercado quer que supere essa região para nós irmos buscar nova máxima. Lembrando que se nós conseguirmos superar essa região aqui dos 108 mil dólares, 100 mil a 108 mil dólares, essa região aqui, conseguimos romper aqui com força, nós vamos ir buscar novas máximas. Então, para nós conseguirmos continuar subindo o preço e buscar lá o patamar de 140, 150, 160 mil dólares dentro do primeiro trimestre, tá? Dentro do primeiro trimestre aqui do mês do ano de 2026, nós precisamos superar essa região dos 108 mil dólares, tá? Que fica entre 100 mil e 108 mil dólares, tá? Primeiro passo, nós precisamos romper a nossa linha de tendência de baixa, ó. Como vocês podem ver, estamos segurando aqui nessa base de preço, ó. Estamos lateralizando, estamos tentando fazer um fundo ascendente aqui no gráfico diário, ó. Aqui temos o fundo, aqui nós temos o topo do movimento, estamos tentando fazer aquele famoso fundo ascendente para irmos romper e começarmos a busca por uma nova máxima ou irmos lá no 105 a 108 mil dólares, depois eventualmente virmos cair e buscar uma região mais baixa, tá? Mas o mais importante é que você entender por que o preço ainda não foi, por que o preço está nesse lenga-lenga, porque estamos há um mês praticamente andando de lado e agora eu vou mostrar para você o porquê disso. No dia 26, que é sexta-feira, tá? Nós temos 27 bilhões em opções de Bitcoin e Ethereum para vencer. O que é opções de Bitcoin? O que é isso daí? Muita gente não sabe, vou explicar para vocês aqui o que é essas opções de Bitcoin, o que isso representa e o que significa esses 27 bilhões e por que o preço não está subindo, tá? O mais importante, por que o preço não está subindo é por causa dessas opções que estão para vencer no dia 27, tá? 26. Então, depois do dia 26, vocês podem aguardar que nós podemos ter uma explosão de preço. Dito isso, é de muito interesse, tá? Preste bem atenção aqui. É de muito interesse que o preço fique entre 95 e 96. Entre 96 mil dólares seria o preço ideal para nós termos o maior prejuízo possível dos apostadores de opções. Porque o que significa opções? Quando você é investidor de Bitcoin, Ethereum, de criptomoedas ou do mercado de ações, você nada mais é do que um comprador daquele ativo. Você compra aquele ativo. Mas quando que você compra aquele ativo e você não quer perder dinheiro, o que você faz?
você vai lá e faz uma opção. O que é uma opção? Uma opção nada mais é do que uma proteção daquela tua carteira que você tem montada. Então, pô, você tem uma carteira lá de Bitcoin, você tem um Bitcoin comprado, vou dar um número redondo aqui, tá? Você tem um Bitcoin comprado, só que você não quer vender o Bitcoin a 120 mil, porque você sabe que o Bitcoin vai chegar a 500 mil, vai chegar a 1 milhão, então você não quer vender ele a 120 mil, porque você sabe que o ciclo não chegou ao fim, ok? Dito isso, quando o Bitcoin está 120 mil, como é que você faz para se proteger se o preço cair? Você vai lá e compra uma opção. O que é uma opção? É um seguro. Exatamente isso, é o seguro, que nem o seguro de carro. Você vai lá e você vai pagar por essa opção, por esse seguro. Você vai pagar uma partezinha, vai pagar 500, 1.000, 100, 200, 3 mil dólares, depende quanto patrimônio você quer proteger, você vai pagar, que nem o seguro de carro, tá? Você vai pagar. E quando você fazer e contratar esse seguro, você tem um prazo de validade desse seguro e um valor que o preço tem que chegar para você ganhar esse seguro ou para você não ganhar. Então, se o preço está em 120 e você compra um seguro que o preço vai estar abaixo de 90 mil até final do ano e o preço está abaixo de 90 mil, esse seguro te paga todo o prejuízo que você teve na operação. Aí você pega esse seguro e tu consegue comprar Bitcoin em 90 mil. Bacana isso, né? Maravilha, né? Mas dito isso, o que acontece? Várias pessoas fizeram a aposta que o Bitcoin ia estar acima de 100 mil. Isso é opção, ela serve para proteger teu patrimônio. Mas dentro do mercado financeiro, você sabe como são as pessoas. Elas acharam uma forma de ganhar dinheiro com opções. Então, como é que você ganha dinheiro com opções? É fazendo aposta. Literalmente é uma aposta, tá? Se você não tem a moeda comprada, você está fazendo uma aposta. Quando você faz uma aposta, você compra uma opção, ela tem um prazo de validade. Então, agora dia 26 vai vencer a validade dessas opções. As pessoas que compraram a opção para o preço do Bitcoin estar acima de 100 mil, não vão ganhar. E as pessoas que compraram a opção para o preço estar abaixo de 85 mil, não vão ganhar. Quem que vai ganhar são as seguradoras, nada mais, nada menos do que quem provém o empréstimo. Então, quem provém esse empréstimo vai ganhar o quê? Vai ganhar o valor do empréstimo. Quando você paga um empréstimo, você contrata ele, que nem o seguro de carro, você pagou o empréstimo, ele está valendo. Se não for ativo o empréstimo, que nem o teu seguro de carro, você vai ter perdido dinheiro, mas você vai estar assegurado com o teu carro. Do mesmo jeito aqui o Bitcoin. Você não vai ter ganhado nada de dinheiro, mas você vai estar assegurado se o preço chegasse a tal patamar. Então, se o preço ficar entre 95 e 96 mil até no dia 26, todo mundo que comprou para o preço subir e todo mundo que comprou para o preço cair não vai ganhar dinheiro, porque o preço teria que estar abaixo de 85 mil para o pessoal ganhar dinheiro e o preço tem que estar acima de 100 mil para o pessoal ganhar dinheiro. Se estiver em torno de 92, 93, 96 mil, quase ninguém vai ganhar dinheiro. Quem que vai ganhar dinheiro? A seguradora que provém a opção de empréstimo. Então, é a opção que as pessoas compraram, tá? Então, elas que vão ganhar. Ninguém vai ganhar quase. Então, o que o mercado vai fazer? Ele vai deixar o preço, ele vai tentar deixar o preço entre 96 ali 93, tá? 96 seria o ponto exato onde que ninguém teria lucro nem de compra nem de venda, tá? Mas obviamente se o preço ficar 95, 93, ali vai ter um pouco de gente que vai ter um pouquinho de lucro na subida e vai ter um pouco de gente que vai ter talvez um lucro na queda. Pouquinho, mas vai ter, tá? Mas 96 seria o ponto ideal para praticamente ninguém ter lucro nenhum nessas opções. Esses 27 bilhões aí que vão ser vencidos, ninguém ia ter um lucro nenhum lucro, zero de lucro. E quem quer ficar com o dinheiro? A seguradora que provém a opção de seguro para as pessoas contratarem, beleza? Então, dito isso, vocês já entenderam que nós temos aí para o dia 26 esse vencimento. Então, podem aguardar que talvez o preço ande de lado. Hoje nós estamos no dia 23, é 24 e 25, tá? 26 já está aí. 2 dias se o preço andar de lado e ficar dentro desse quadrado aqui, muita gente vai perder dinheiro, tá? Ou vai deixar de ganhar, tá? Não vai perder porque fez o seguro, mas vai deixar de ganhar dinheiro. Então, provavelmente o mercado vai fazer isso daí, tá? E se vocês querem aprender mais sobre opção, comenta aqui embaixo, opções, tá? Que talvez eu grave um vídeo aí explicando para vocês como que funciona essa complexidade de opções aí que eu expliquei para vocês proteger o patrimônio de vocês no mercado spot. Dito isso, vamos partir aqui para o resto do resumo para vocês entenderem o que está acontecendo. Dito isso, nós temos aqui o gráfico semanal do Bitcoin. E eu não posso deixar de ressaltar aqui uma coisa no gráfico diário. Aqui atrás, pessoal, não se assustem, porque nós tínhamos o mesmo movimento, ó, tá? O mesmo movimento de linha de tendência de baixo, ó. Uma linha de tendência de baixo, que nós também tínhamos uma linha de tendência de baixo,
onde o preço estava fazendo a mesma coisa que ele está fazendo agora, tá? Andando de lado nessa região aqui, tá? Ele andou de lado nessa região aqui, fez na verdade um fundo duplo, coisa que ainda não aconteceu aqui, ó, que ele fez um fundo duplo, que foi um fundo menor que esse. Aqui ainda não aconteceu. O primeiro fundo é esse, tá? Os outros fundos, por enquanto, estão sendo maior. Então, se o preço viesse aqui, caísse aqui embaixo, fizesse o famoso fundo duplo, aí sim nós teríamos um movimento semelhante, não, idêntico a esse daqui, tá? Idêntico a esse daqui. Por enquanto, um movimento bem semelhante, ó. Movimento bem semelhante, mas não é idêntico. Agora, se nós fizer o fundo duplo dentro da semana que vem, ou dentro dessa própria semana aqui, aí nós teremos o fundo duplo. Lembrando que o movimento é sempre semelhante, mas às vezes ele não acontece exatamente igual. Então, muitas pessoas, tá, que estão esperando o famoso fundo duplo aqui para comprar, pô, tô esperando aqui ele perder os 80 mil, vim aqui nos 77, 78 mil aqui fazer o fundo duplo, exatamente como ele fez aqui, às vezes vai ficar só esperando, tá? Porque nem sempre ele vai fazer exatamente o mesmo movimento. Se ele fizer o fundo duplo aqui, seria exatamente o mesmo movimento, tá? Igualzinho esse movimento aqui atrás, tá? Igualzinho. Pode ser que ele não faça igual, pode ser que ele faça um fundo um pouco menor e vai embora. Para quê? Porque muita gente está esperando comprar aqui e não vai conseguir comprar, tá? Porque ele pode não fazer do mesmo jeito que ele pode sim fazer esse fundo duplo. Nós vamos ver no decorrer dessa semana, semana que vem. Mas fazer o fundo duplo, não fazer o fundo duplo, não vai mudar o princípio do movimento. Qual que é o princípio do movimento, meus queridos? Qual que é o princípio do movimento? Vocês observem aqui no gráfico semanal. É o princípio do movimento de alta, onde que nós temos aqui ó, um fundo sendo formado depois de uma grande queda e nós temos espaço para uma valorização, tá? Do mesmo jeito que nós viemos aqui, formamos um fundo depois de uma grande queda, tivemos espaço para uma valorização. Essa valorização acabou subindo, superando a expectativa, voltando aqui indo mais para cima. O mesmo jeito pode acontecer aqui, pode ir aqui para cima, buscar os 108 mil, voltar aqui embaixo, fazer o fundo ascendente, depois ir-se embora, buscar um novo patamar, uma nova máxima. Esse movimento pode acontecer? Claro que pode. Quais são as probabilidades aqui do movimento? Nós temos a probabilidade de irmos aos 105, 108 mil, fazermos o fundo ascendente e irmos embora, buscar 130, 140, 150 mil, essa é a probabilidade número 1. Temos a probabilidade número 2, que seria o preço bater aqui nos 105, 108 mil, voltar aqui, não conseguir formar o fundo ascendente e cair aqui abaixo dos 80 mil e aí sim vir buscar talvez os 70 mil ou 69 mil, 65 mil, buscar essa região aqui para daí ele lateralizar aqui, bzum, e ir para cima aqui. Se nós fizéssemos esse movimento aqui, seria um movimento onde que o primeiro trimestre, ele seria um trimestre onde que o preço começaria a subir agora em janeiro, tá? Provavelmente em fevereiro ele cairia. Em março, que seria o terceiro trimestre, ele romperia, viria aqui embaixo. Lá, março, abril, maio, ele ficaria andando de lado aqui e talvez a partir de julho, metade do ano em diante, ele começaria a subida. E daí até o final do ano ele ia buscar uma nova máxima. Esse movimento corrobora com o quê? Com a troca do presidente do Fed, que vai ser trocado em maio, que em maio, quando que ele chegar, ele já pode começar a cortar mais o juro e também pode fazer injeção de liquidez no mercado. E aí sim fazer com que esse movimento aqui aconteça. Nós vamos buscar um patamar talvez de 200 mil ou mais para cima do que isso, em um movimento mais para a véspera do final do ano de 2026, tá? Dito isso, vocês já estão cientes do movimento aqui de um cenário que nós podemos ter aí a médio prazo, que seria um prazo um pouco mais médio ali na metade do ano em diante, mas a curto prazo, que seria dentro do primeiro trimestre ou primeiro semestre aqui do ano, nós podemos ter sim uma movimentação de alta e a busca por uma nova máxima. Para isso acontecer, nós temos que fazer o quê? Já estou cansado, careca de falar, mas embora não seja careca, mas estou sempre falando a mesma coisa para vocês. Nós vamos buscar o 100, ou 105, ou 110 mil, não sei se vai ser 105, 103, 110, mas acima dos 100 mil aqui, nós vamos buscar, e nesse movimento aqui, se nós conseguirmos romper os 108 mil, tá? Não de cara, nós não precisamos romper de cara, podemos vir fazer um fundo ascendente, depois romper, podemos romper de cara, independente, tá? E irmos embora, nós vamos buscar uma nova máxima, tá? Vamos buscar 140, 150, 160 mil dentro do primeiro trimestre, tá? Talvez dentro do primeiro trimestre aqui do ano nós vamos fazer isso, então dentro do primeiro semestre, dentro dos primeiros 6 meses nós vamos ter essa alta no Bitcoin e nas altcoins. Se esse movimento não acontecer, será outro movimento aqui, que será um movimento de correção, onde o preço lateralizará e daí sim ele subirá um pouco mais tarde. Então a diferença entre agora e depois é simplesmente o tempo. É o tempo, tá?
vai demorar um pouco mais para subir, se subir na véspera, em meados de meio do ano para adiante, para final do ano, sim. Se subir agora no começo do ano, vai subir antes? Sim, vai subir antes, mas a gente não sabe se vai subir agora no começo do ano ou na metade do ano em diante. Mas o momento onde ele conseguir romper os 108 mil, 110 mil aqui e fechar uma semana acima, nós começamos a buscar a tendência da busca por uma nova máxima, tá? O que tem que acontecer? Ele tem que fechar uma semana acima. Sim, ele tem que fechar uma semana acima. Na segunda semana ele não pode devolver o movimento. Então, rompeu 108 mil aqui, ele fechou uma semana acima. Na segunda semana ele só não pode devolver o movimento. Fechou uma semana acima, na outra semana ele tem que fechar ou acima ou esticar mais para cima. Fechou isso, daí na terceira semana em diante nós vamos embora, tá? É assim que funciona o movimento. Por quê? Porque você precisa de um candle de confirmação, exatamente como nós tivemos aqui, ó, meus queridos, aqui, ó. Careca e cansado de dizer para vocês a mesma coisa, mas tem que sempre falar. E não esquece de deixar o like aqui se você não deixou e se inscrever no canal se você não é inscrito. Aqui o conteúdo é para vocês de uma maneira simples e clara, tá? Nós tivemos aqui o rompimento no dia 29 de setembro, no finalzinho do mês de setembro, o rompimento. Na primeira semana do mês de outubro, nós tivemos a devolução, então nós não confirmamos o rompimento porque nós não passamos uma semana acima, tá? Se nós tivéssemos fechado essa semana aqui que caiu acima, nós teríamos confirmado o rompimento e provavelmente nós teríamos ido buscar os 150 mil, mas como isso não aconteceu, ele fez um falso rompimento, por isso que aqui também vai valer a mesma coisa. Quando nós rompermos os 108 mil, nós rompermos aqui uma semana e fechar aqui acima, a outra semana não pode fechar abaixo, tá? Ou ela fecha aqui, ó, no 0 a 0 para daí depois ele voltar a subir, ou ela fecha acima com uma esticada maior, tá? Do mesmo jeito que aconteceu aqui, ó. Ele rompeu, ele fechou uma semana acima, tá? Ele fechou a semana acima, ele fechou uma semana acima, ele fechou uma semana acima, ele fechou a semana aqui abaixo, só que na próxima semana ele não confirmou essa semana abaixo, ó. Ele voltou de volta e daí ele foi para uma nova máxima, tá? Então olha aqui, lateralizou 4 semanas para fazer a confirmação, tá? Desse rompimento aqui e fazer um rompimento validado, tá? Que foi um rompimento e a validação dele veio nesse candle aqui, ó. Nesse candle aqui, beleza? Então a mesma coisa eu vou valer aqui no 108 mil, tá? Dito isso, vou voltar aqui para ressaltar uma coisa bem importante para vocês antes de nós encerrarmos esse vídeo, é o movimento. Nós estamos em um movimento de alta, tá? Nós estamos em um ciclo de alta, nós não estamos em bear market, nós não estamos em ciclo de baixa, nós ainda, por incrível que pareça, tem gente que acha que nós estamos em bear market, nós ainda estamos em bull market, em ciclo de alta. Nós só vamos inverter para ciclo de baixa, tá? Nós só vamos inverter para ciclo de baixa, começar a iniciar o ciclo de baixa quando nós perder os 74 mil e fechar um mês abaixo. É somente isso, tá? Se ele vier aqui, ó, perder os 75 mil, ele fechar o mês abaixo, ok. Se ele só vir aqui, romper aqui, ó, e fechar uma vela acima, foi somente uma captura de liquidez, tá? Não foi um rompimento confirmado, não é uma tendência de baixa, não é um bear market, é um ciclo de alta ainda, tá? Entenderam? Dito isso, espero que vocês tenham compreendido como que funciona a estrutura de um ciclo de alta. Um ciclo de alta funciona numa estrutura muito, muito simples, que é uma estrutura para cima. Ó, vou puxar aqui, ó. A estrutura é para cima. Vocês podem observar a carinha para cima. Vocês podem observar que aqui nós temos um fundo, aqui nós temos um topo, aqui nós temos um topo, aqui nós temos um fundo, aqui nós temos um topo, aqui nós temos um fundo, aqui nós temos um topo que é maior que esse daqui, tá vendo? Esse topo é maior que esse. E aqui nós temos um fundo que é maior do que esse. Ó, esse fundo é aqui embaixo, esse daqui é aqui em cima. Então esse fundo é maior que esse. Esse topo é maior que esse. Então a estrutura, ó, a estrutura é de alta. Vocês viram que bonito? Bonito e simples, é uma escadinha para cima, escada para cima, ó, uma estrutura de alta. Agora, se ele vier aqui bater no 108 mil, não conseguir romper e vier aqui abaixo e fechar abaixo dos 74 mil, aí sim, nós, ó, esse topo aqui, ó, vai ser menor que esse topo aqui. Tá vendo que esse topo aqui é maior e esse é menor? Então aí nós invertemos para uma estrutura de baixa, entenderam? Aí que tá a graça da coisa. Pra vocês entenderem como funciona a estrutura, mostrar mais uma vez, ó.